Shalom, graça e paz da parte do nosso Senhor. Mais uma vez, estamos aqui para estar dando continuidade aos estudos da palavra do Senhor. Já peço que Deus possa te abençoar e te dar muita graça nesta hora. E nesta hora, eu quero estar falando sobre alguns pontos que uns afirmam existir na Bíblia, que é a doutrina da Santíssima Trindade. Isso é um mistério, né? Doutrina da Santíssima Trindade. Então, há muitos pontos na Bíblia que os religiosos que creem na Trindade afirmar que existem. Então, nós vamos ver aqui um ponto hoje, que é sobre o batismo de Jesus Cristo, que se encontra ali no livro de Mateus, no capítulo 3, bastante conhecido, e ali, para muitos, existe uma trindade. Uma trindade, para aqueles que creem, é existir três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para o judeu, isto é uma aberração. Para Deus, isto é pecado, porque a palavra nos diz que ouve Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único Senhor. Este é o primeiro dos mandamentos. E o segundo, semelhante a este, é amar a Deus. Não é a deuses. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, este é um primeiro mandamento, é você conhecer que só existe um Deus na divindade. Então, em Mateus, no capítulo 3, que fala do batismo de Jesus, eles afirmam existir uma trindade. Nós vamos ver, então, algumas coisas. Nós temos que conhecer um pouco da história do profeta João Batista. Você veja que João, ele é profetizado sobre ele no livro do profeta Isaías, em Malaquias, que ele viria para preparar o caminho do Senhor, o caminho do Messias. Nós encontramos que haveria de vir um precursor. E este precursor nós sabemos que é João Batista. Quando João Batista foi chamado pela luz da Bíblia, nós vemos que Deus falou para ele qual era o sinal que ele iria ver quando o Messias, quando o enviado, quando aquele a quem ele estava preparando o caminho já estivesse no meio deles. O sinal era o Espírito de Deus em forma corpórea de um pombo. Isso está no livro de João, no capítulo 1. Se você for ler, você vai encontrar, a partir do verso 19, João falando que Deus disse para ele que o sinal de que o Messias estaria entre eles era o Espírito de Deus descendo em forma de um pombo. Então, João iniciou a sua jornada, recebeu o chamado, iniciou a sua jornada, foi para o deserto, depois veio para a cidade, batizar ali no Jordão, e um certo dia, olha quem aparece. Um dia que parecia, talvez, para João, um dia normal, mas, de repente, ele se depara com um pombo pousando sobre Jesus. Então, não deixou nenhuma dúvida que João estava diante daquele do qual Deus tinha dito que ele veio preparar o caminho, né? Que era justamente o seu filho, como diz lá no livro de Mateus, no capítulo 1, e o nome do menino, a uma virgem conceberá e dará-nos um filho, e porás o nome, né, dele, de Emanuel, Deus conosco, e depois o nome do menino é chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então, João, ele notificou logo que ali estava diante dele aquele que ele veio preparar o caminho. Então, veja que interessante, né? Quando João viu aquela cena, ninguém mais viu. É bom você que acredita em a Trindade como uma doutrina, que se de fato fosse uma doutrina para o povo de Israel, todos os que estavam ali à margem, eles poderiam ver e ouvir aquela cena. Mas a palavra de Deus diz que
e só quem viu e ouviu foi João. Então aquilo só era para João, ou seja, para confirmar a João que o ministério dele já tinha acabado e que agora o ministério do Filho de Deus, né, iria ali iniciar. Por isso que João diz, no outro dia, aponta para os seus discípulos que acompanhavam a João, dizendo: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de desatar as correias do seu calçado. Então, veja como é interessante. Ou seja, aquela cena, irmãos, aconteceu ali, não foi para provar ou para ensinar uma doutrina de três pessoas na Trindade. Não. Aquela cena aconteceu para mostrar para João que a quem ele veio preparar o caminho já estava entre eles e que o ministério dele já tinha acabado. Você sabe que logo João ele foi morto, né? Ele foi decapitado. Então João viu aquela cena e ele compreendeu. O próprio João disse que um dos sinais que Deus tinha mostrado para ele era justamente o Espírito na forma de um pombo. Porque você sabe que Espírito não se pode ver. Então vamos lá mostrar aqui e desmistificar essa questão da Trindade. Então você já entende que aquela cena foi só para João entender que o ministério dele tinha acabado. Eu quero que você entenda um pouco melhor como diz aqui a palavra. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus descer em forma de um pombo, por quê? Porque Espírito você não pode ver. O Espírito é invisível. A Bíblia diz que só existe um Espírito, e este Espírito é o próprio Deus. João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Só existe um Espírito, uma fé, um batismo, um só Senhor. Então, este Espírito é o grande Deus. Jesus, que está ali às margens, porque a Bíblia diz que quando ele saiu da água, Jesus é o tabernáculo que este Espírito iria habitar. Vai entendendo? Porque no livro de Isaías diz que o nome do menino seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Em Colossenses diz que em Jesus Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra de Deus diz que nós vemos Deus através de Cristo, ou seja, Deus, que é Espírito, estava habitando em um tabernáculo chamado Jesus, para se cumprir a sua palavra, para andar no meio do seu povo. Então você não vê duas pessoas ou dois deuses. Você vê um plano de Deus. Você vê um plano que Deus está criando para redimir o seu povo. Primeiro, ele cria um corpo. Ele gera um corpo. Quem gera? Deus. Veja só. Porque Jesus chamava Deus de Pai. Mas você vai ler no livro de Mateus que quem gerou aquele corpo foi o Espírito Santo. Então você está entendendo que o Espírito Santo é o próprio Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria e ela engravidou. E aquele corpo que nasceu de Maria sem participação humana, ele foi o tabernáculo para que Deus pudesse habitar. Foi um corpo que Deus criou, não é outra pessoa, outro Deus. Não. É a pessoa que Deus iria habitar. Só existe uma pessoa, irmão, nessa cena. Não existe três pessoas. Existe uma pessoa que é Jesus, que está às margens. E o Espírito de Deus em forma de um pombo, descendo. E aquela voz que está falando é o Espírito, é o pombo, porque Deus é Espírito. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, está em todos os lugares. Ele sendo onipresente, ele pode falar de onde quisesse. Mas ali era o próprio Espírito falando, porque Deus é Espírito. Então você vê ali nas águas o Espírito de Deus e o próprio corpo de Jesus, ali que Deus está mostrando para o apóstolo, para o profeta João, olha aqui, ó, aonde o meu Espírito está, é onde eu vou habitar. Então, quando você lê a Bíblia, ali em João 14, a partir do verso 8 em diante, quando Filipe pergunta a Jesus, mostra-nos o Pai, que nos basta, Jesus responde assim, eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não tendes me visto? Quem vê a mim, vê o Pai.
Ou não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ele diz, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo. Olha aqui, olha. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, você veja que Jesus está dizendo para Felipe que Deus estava dentro dele. Deus estava dentro dele. Então, não existe ali no batismo de Jesus Pai como uma pessoa, Filho como outra pessoa e Espírito como outra pessoa. No batismo, nós estamos enxergando o Espírito de Deus na forma corpórea de um pombo, porque pombo não é uma pessoa, mas aquele Espírito em forma corpórea de um pombo era para se cumprir a palavra que Deus tinha dito para João, que quando o Espírito de Deus descesse, ou naquele que o Espírito de Deus descesse como um pombo, era aquele ao qual ele veio preparar o caminho, ou seja, o tabernáculo que o grande Deus, o Criador dos céus e da terra, iria habitar para se cumprir a sua palavra, porque Deus precisava de um corpo para derramar sangue lá no Calvário e para morrer e depois para ressuscitar. Ou seja, nós estamos vendo ali nas águas, né, o plano da redenção, mas mostrado para João ali o corpo que Deus iria habitar, ou seja, o tabernáculo que Deus iria habitar. Então você não consegue, irmãos, ou alguém que possa estar me ouvindo, enxergar uma trindade, né, nessa parte da Bíblia, porque isso é uma heresia, isso é uma fraqueza muito grande, uma lavagem cerebral muito grande que fizeram em uma pessoa que acredita que possa haver ali uma trindade. Até porque o apóstolo João era um judeu. O judeu jamais poderia crer além que um Deus na divindade. Isso não existe, isso é coisa criada pela mente de Satanás, pelo coração de Satanás, que tem se propagado de muitos e muitos anos, 325, 313, ou até antes, né? Que a história nos conta, mas até antes, mas a gente sabe que isso são coisas criadas pelo coração, pela mente diabólica de Satanás. Não precisa mais do que um Deus. Não necessita. Porque Deus disse que antes de mim, nenhum Deus se fez. E após mim, nenhum Deus se fará. Então você veja, irmãos, que os profetas, eles ensinaram que existia apenas um Deus. Os apóstolos, eles ensinaram nas suas cartas que só existia ou existe um Deus. A igreja verdadeira de Cristo também crê que só existe um Deus. Não precisa de três, apenas um. Então, no batismo de Jesus Cristo, você não consegue ver uma trindade. Nós vemos um plano que Deus criou ali, para mostrar apenas para João, porque o povo que estava às margens, eles não viram e nem ouviram aquela voz. Então, lá tem uma voz, porque uma voz não é uma pessoa. O Espírito em forma de pombo não é uma pessoa, você vê apenas uma pessoa, que é Jesus. Apenas para mostrar para João que o ministério dele teria acabado. E que aquele corpo que tinha sido batizado por João era justamente o tabernáculo que o grande Deus, o Elohim, que criou os céus e a terra, e tudo que nela há, iria habitar para cumprir o seu propósito. Que Deus possa te abençoar e clarear a tua mente. Amém? Graças a Deus.